melhor fechamento para apostar na Mega Sena? Aqui tem um fechamento, eu já vou explicar. Mas qual é o melhor fechamento? Aí que está o problema, não tem o melhor fechamento. O grande erro do apostador é focar o jogo no fechamento. O fechamento é um cálculo auxiliar, é um acessório, ele é um híbrido. O fechamento ele não tem nenhuma relação com a loteria. Por exemplo, esse fechamento aqui. Escolho 10, aposto 6, garanto 4 se acertar 6. Esse aqui é um fechamento para qualquer loteria que sorteia 6 números. Então serve para Mega Sena, para Dupla Sena, para Mais Milionária, para Mega Million do americano. Qualquer loteria que sortear 6 números, você pode usar esse esquema aqui. Esquema, fechamento, desdobramento, são 3 nomes para a mesma coisa. Então, o fechamento é um cálculo matemático, segue uma lógica e se você acertar aqui, olha, o segredo está aqui. O próprio enunciado da equação aqui, se acertar 6 entre as 10. Se acertar, eu escolho 10. Se acertar 6, o esquema garante 4. Isso aqui não tem segredo. Vai gerar 3 jogos. Com apenas 3 jogos, você garante uma quadra. Agora, a questão é a seguinte. Você consegue acertar 6 escolhendo 10 números? Então, vamos entender essa parte aqui. Aqui tem uma tabela em ordem crescente com 60 números da Mega Sena. E eu dividi em 6 partes, porque ela sorteia 6 números. Então, para cada 10, ela sorteia 1, na média, né? Então, vamos correr aqui, vamos voltar aqui. Esse aqui é o 2678, que não aconteceu ainda. Então, olha aqui. 2 para 10, 2 para 10, 2 para 10. Aqui acertou 1 para 10, não acertou nenhum. 1 em 10, 2 em 10, 2 em 10. Então isso aqui é uma matemática, é uma lógica. Se tem 60 e sorteia 6, então ela sorteia 10%. Então a Mega Sena, 60, sorteia 6, ela sorteia 10%. Então cada 10... 10% de 10 quanto que é? É 1. Então você vai acertar 1. Tem uma tolerância aí, mais ou menos 1. Então entre nada e 2. Essa é a média. E nós vimos aqui que é o que acontece. Aqui ela está dividida em 10. Você vai escolher usando qualquer critério aí, par e ímpar, dividindo por coluna, dividindo por quadrante, você vai seguir esse padrão aqui. O resultado será esse padrão. Você vai acertar entre 0 e 2. Com um pouco de sorte, escolhendo 10, você vai acertar 3. E olhe lá, isso não vai resolver a questão, não vai te dar o prêmio. Se o fechamento... A condição do fechamento é acertar 6, meia dúzia para garantir o 4. Se você acertar 3, é óbvio que você não vai pegar o 4. E nem se acertar 4. Se acertar só o 4, só se coincidir. Aí isso é porque o fechamento garanto 4. Se acertar 4, ele vai para 20 jogos. Então, você tem que atender a condição do esquema. Então, vamos organizar as ideias aqui. Fechamento funciona? Não tem o melhor fechamento? Não. Fechamento, são diferentes fechamentos conforme a quantidade que você escolher. Quer dizer, quanto você pode apostar, ele vai gerar mais ou menos jogos. Qual é a garantia que você quer? Se é quadra, quina ou sena. Isso aí são cálculos absolutos. Né, se você fizer o fechamento direitinho, usando um programa bom, isso ele vai te dar esses valores aí, seja lá para Mega Sena, para Dupla Sena. A outra parte, que é a parte que vai resolver a questão, são as escolhas. Eu tenho que acertar nas escolhas. Se eu escolher
20 números e conseguir acertar pelo menos 4, eu já tenho a condição mínima para fazer um fechamento. Um fechamento que vai garantir, por exemplo, quadra, se acertar quadra, ele vai gerar mais jogos. Mas você tem uma chance melhor de atingir essa quadra, porque é mais fácil acertar 4 em 20 do que acertar 5 ou acertar 6. Então, é uma ilusão, voltando lá no esquema, é uma ilusão achar que, porque o esquema gera poucos jogos, eu vou acertar 6 em 10. É um desperdício de dinheiro também, é uma estratégia totalmente errada, porque eu vou jogar uma coisa super arriscada. Então é melhor desenvolver um esquema. Escolho 10, jogo 6, garanto 4. Se acertar 4, ele vai gerar 20 jogos. Né? Ele vai mais do que duplicar, triplicar a quantidade de jogos. Mas você vai ter mais chance de chegar na quadra. Né? Esse é apenas um exemplo. Quem vai ganhar o jogo são as escolhas. Então o fechamento é um cálculo auxiliar. Eu tenho que focar numa estratégia que melhore as escolhas. Quanto mais número eu acertar entre as tantas escolhidas, seja lá 10, 12, 20, 30, o que vai resolver a questão é acertar nas escolhas. Por isso, desde que eu trabalho com isso aqui, que eu estudo as loterias, eu foquei numa estratégia, numa lógica, fico pesquisando uma lógica que me ajude a acertar nas escolhas. Então, por exemplo, outro erro cometido pelos apostadores é fazer estratégia com base na tabelinha em ordem crescente, né? Dividir a tabela em quadrante, jogar um número por quadrante, dividir para o ímpar e outras colunas. Isso aí nada, isso são lógicas que têm uma validade muito fraca. Ele não vai te ajudar a acertar, a melhorar nas escolhas. Eu desenvolvi aqui, depois de 10 anos estudando aqui, eu também desenvolvi fechamentos mais eficientes, né? Isso aí é outra parte. Vamos agora, nesse vídeo aqui, falar da questão das escolhas. Então, essa aqui é uma planilha que eu venho trabalhando nela desde que eu comecei a estudar em 2008, para valer as loterias. Eu estudo há mais tempo. Mas antes eu fazia naquele modo amador, eu tinha outro trabalho, outro tempo. Lá, há 40 anos atrás, eu comecei a estudar as loterias quando nasceu o meu filho mais novo. Ele nasceu em 82, ele tem 41 anos. Mas naquele tempo eu tinha 3 filhos pequenos, trabalhava numa empresa, então o estudo era o estudo amador. Né? Eu tinha que trabalhar, tinha 1000 coisas, mulher, casa, filho, e a loteria era um estudo tipo hobby, tipo amador. De 2008 para cá que eu passei a estudar as loterias de maneira profissional, o dia inteiro, todo dia, o dia inteiro. Inclusive sábado e domingo, porque agora nos últimos anos eu fiquei solteiro, acabou meu segundo casamento, e eu moro sozinho e eu tenho mais tempo livre para estudar. Bom, então eu desenvolvi essa planilha aqui, que eu chamei de cauda do Dino, né? E ela tem uma distribuição conforme a lógica da planilha, conforme essa lógica da cauda do Dino aqui. Vamos chamar aqui da planilha da cauda do dinossauro aqui. Essa aqui, depois eu evoluí mais para essa tabela do raio aqui. Ele coloca os números aqui nessa escadinha aqui, né? A gente dá uma olhada aqui, olha aqui, ó. Ele tem essa eu chamo de flecha, aqui é uma montanha, aqui no pé da serra,
que vem o número. Então, ó, essa aqui é uma lógica, essa aqui eu implementei, desenvolvi, ó, outra aqui não está aparecendo ali, 75. Em 2022, essa lógica é mais recente. Essa aqui quase, ela garante um número. Era a tabelinha do raio, era um raio só. E eu trabalhei e desenvolvi de maneira que ela fizesse mais esse raio aqui, essa flecha, essa escadinha aqui. Bom, essa aqui é uma estratégia. Olha aqui, ó. Que melhora a escolha. Olha essa aqui, ó, ele acertou 2 aqui no pé da serra. Esse aqui também acertou e o 43 aqui tá perto aqui. Aí, aqui ó, novamente, essa estratégia eu considero a melhor estratégia que eu consegui aqui para a Mega Sena. Isso aqui serve na dupla Sena e na tabela mais milionária. E aí, outra que foi anterior, que é a tabelinha aqui. A tabelinha, ela é uma síntese dos atrasos, porque aqui ó, vamos voltar agora, tá aqui no 2669. Esse aqui foi o estudo do último sorteio, 2677. Então, os números mais sorteados, isso já ensinei, o pessoal que me acompanha lá no WhatsApp já tá careca de saber isso aí. Os números mais sorteados são aqueles que têm o menor atraso. Então é o 0 atraso aqui, Z de 0, 1 atraso, 2 atraso, 3 atraso, aqui vai rareando aqui. Tanto é que você vê que tem mais números aqui, né? Aqui ó, sorteou 2, sorteou 1. Então aqui você tem uma lógica já, que é para cada coluna vem em média um número, no máximo 2. Muito raramente você vai ter 3 números numa coluna só, quer dizer, um tipo de atraso. E aqui recentemente, aqui ó, veio 3 números aqui. Isso aqui é uma coisa típica. Se você correr aí os 2.600 sorteios, você vai ver muito pouco disso aqui. Você vai ver 1 e 2 de vez em quando para cada coluna. A coluna que sorteia 2 é a coluna do 0 atraso, ou repetido do jogo anterior. Então vamos ver aqui, por exemplo, olha, 76, 77. Esse aqui foi o sorteio anterior. E eu estudei aqui, ó, pelo atraso, né? Aqui, olha, essa coluna aqui, que é a coluna que vai repetir do sorteio anterior, estava com 3 atrasado e agora não veio nenhum, falhou aqui. Está com 4 atrasado. Agora para o próximo, né, nós vamos atualizar isso aqui.